Vamos louvar o Senhor? Tem um louvor bem antigo que diz assim, bênçãos e honra. Vamos lá, Fernando? Mais uma vez,
o meu clamor sobe até o trono. De onde vem o fogo santo? Então declare: eu profetizo, fogo cai na tua casa, dentro da tua vida. Oh Senhor, quando nós oramos, esse fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo cai. Quando nós oramos, esse fogo aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando a igreja canta, pode ter certeza, meu querido, o diabo ele bate em retirada, porque a autoridade no nome de Jesus está sobre a nossa vida. Por isso que a gente tem que se abastecer do Senhor, né? Nossa vida tem que estar nele, nosso coração tem que estar nele, nosso cântico tem que estar nele, porque Ele é a fonte de todas as coisas, né? Ele é tudo para a nossa vida. Ele é aquele que abençoa, Ele é aquele que abre portas, Ele é aquele que fecha portas, Ele é aquele que realiza milagres, Ele é aquele que providencia todas as coisas. Glória a Deus. Tem um louvor antigão que ele fala sobre nós bebermos do Senhor. Que você cante esse louvor e possa dizer: Senhor, eu quero beber do Senhor todos os dias. As pessoas têm bebido em lugares errados, em fontes erradas, e por isso que às vezes não consegue progredir, não consegue andar, não consegue caminhar, não consegue ter sabedoria para resolver uma situação, não consegue sair daquele lugar. Mas que nesta noite nós que estamos começando hoje um projeto em favor da nossa casa, da família, declarando a bênção, que a nossa casa possa beber o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Oh Senhor, nós queremos essa noite. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas asas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sinta o Senhor te tocar. Sinta o Senhor nessa noite, nesse lugar. Sinta o Espírito Santo de Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu
Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Toca em cada casa, toca nas famílias, Senhor. Oh, aleluia, tu és grande, Senhor. fonte, Senhor. Aleluia. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Diga aleluia. Bata a palma e diga glória. Oh, santo é o nome do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Você pode se assentar, pastora Rosana. Amém, irmãos, glória a Deus. Em nome de Jesus, que você possa nesta noite agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, né, de nós estarmos aqui na presença dEle, louvando, adorando ao Senhor, glorificando, exaltando o nome santo de Jesus. E que nesta noite
você possa tomar posse da tua bênção, da tua vitória, que você possa crer verdadeiramente na presença bendita do nosso Deus, que o Espírito Santo se faz presente aqui na minha vida, na sua vida, neste altar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você representa a tua casa, você representa a tua família, e que nesta noite você possa tomar posse daquilo que Deus tem para nós nesta noite, daquilo que o Espírito Santo já preparou ao meu favor e ao teu favor nesta noite, e que nós possamos agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pela glória, pela sua grandeza, pelos livramentos, pelos teus cuidados, pela presença do Senhor em nossas vidas, que nós possamos ser gratos, que nós possamos reconhecer a soberania do nosso Deus, que nós possamos reconhecer que só Ele é o Deus da minha vida, da tua vida, da nossa casa, da nossa família, e que sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nada nós podemos chegar a lugar algum, mas na presença dEle. A palavra do Senhor diz que o melhor do Senhor já está preparado para nós. O melhor do Senhor já foi preparado para mim e para você nesta noite, através da palavra, através do Espírito Santo, através da grandeza e a glória de Deus. Que você venha se esvaziar de você mesmo nesta noite, do teu achar, do teu pensar, Ramanábia, das suas renascidas e candenábia, das suas decisões, Urixebicai, que você possa se colocar inteiramente diante do Senhor, para que Ele venha, Ramanábia, com poder, para que Ele venha sobre a tua vida para falar, Ranassíria, para te orientar, para te instruir nesta noite através da palavra. Que o Espírito Santo de Candenábia, Ele tenha liberdade nesta noite de se despojar, Ramassubicaia, de fazer tudo aquilo que convém, Ramanábia, a Ele, não a nós, Urixebicai, porque o que nós pedimos às vezes não é o que Deus tem para nós. O que nós, Ramanábia, almejamos não é aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, mas que você possa se posicionar na presença de Deus nesta noite, que você possa se colocar diante dEle, Uricanderabia, Nabashiri, onde a água cai. Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe tudo, Uricanderabia, aquilo que eu preciso, aquilo que você está precisando diante dEle. Qual é, Ramaracibiricai, qual é o favor, Ramanai, que você está precisando do Senhor nesta noite? Ele diz: eu já sei, eu já te conheço, Uricanderabia, eu sei a maneira qual tu entraste aqui nesta noite. Eu tenho, Ramanábia, Nábia, contemplado os corações, Uricanderabia, que tem se colocado diante de mim, diz o Senhor. E a palavra de Deus nesta noite, Uricanderabia, ela virá ao encontro às nossas necessidades. Ela fará aquilo que apraz o coração de Deus para nós aqui na terra. A palavra do Senhor diz: porque te perturbas, ó minha alma, Uricanderabia, aquieta a tua alma nesta noite na presença do Senhor. Aquieta o teu coração na presença dEle, porque Ele tem sido Deus, Uricandenai, e Ele vai continuar sendo Deus, Uricanderabia, Namanábia, naquilo que Ele tem feito e naquilo que Ele não tem permitido. Ele continua sendo Deus na tua vida. E eu quero dizer para você nesta noite, Uricanderabia, alegra o teu coração, Uricanderai, porque nós podemos estar aqui na presença dEle, Uricanderabia, porque Ele tem sido presente, tem sido fiel a nós, Uricanderabia, Shibiricai. Ele tem preparado, Uricanderabia, o melhor dEle aqui na terra, Uricanderabia. A mesa já está posta, Uricanderabia, sobre Uricanderai. Então o Senhor diz para nós: vim, Ramanai, fartai-vos de mim, diz o Senhor. Alimenta-te da verdade, Uricanderabia, alimenta-te do meu Espírito, diz o Senhor, para que tu recebas aquilo que decabia, aquilo que você almeja, Uricanderabia, porque o Senhor tem sido, Uricanderabia, Ramanai, presente na tua vida, presente lá na tua casa, presente, Uricanderabia, no meio dos céus, Uricanderabia, porque o Senhor cumpre a palavra, o Senhor cumpre a promessa dEle na vida de cada um de nós. E que nós possamos nesta noite, Uricandenai, abrir o nosso coração, glorificar o nome santo de Jesus, porque Ele tem sido fiel, aleluia. A palavra de Deus diz: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com este hino: se Deus fizer. Vai colocando a tua vida na presença dEle, vai colocando a tua casa, a tua família diante do altar dEle, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vai falando com Deus, abre o teu coração.
Aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo. Jesus maravilhoso, bendito tu és, santo, aleluia. Oh Jesus, às vezes nós questionamos a Deus, por que é que Deus não tem feito? Por que é que não tem acontecido? Por que é que eu não tenho vivido o milagre de Deus na minha vida, na minha casa, com a minha família? Ori candaramares, ori andalabassúria. Feche teus olhos, coloca a tua mão direita na altura do teu coração. Deixa Deus habitar, deixa Deus agir na tua vida nesta noite. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi te adorar pelo que é. Dele vem sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Amém, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Na minha vida, na tua vida, na tua casa, na nossa família. E que você possa crer verdadeiramente nesta noite. Nós vamos iniciar esta campanha, a tua família. Nós podemos dizer o tema nesta noite: Deus transformando famílias. Deus transforma situações, Deus transforma famílias, e que você possa crer nesta noite em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus está em Marcos, capítulo 9, versículo 17. Marcos, capítulo 9, versículo 17, amém? Glória a Deus. Preste atenção naquilo que Deus irá falar, naquilo que Deus irá fazer na nossa vida. A partir do momento que nós entramos aqui, a presença do Senhor
já estava neste lugar, já se fazia presente aqui. Aí você vem, o irmão vem, a irmã vem, outro vem, e a presença de Deus se manifesta. Deus não se manifesta em muito números de pessoas, não. Deus se manifesta naquilo, Rebinab e Alabassura, que Ele tem para cada um de nós. A palavra de Deus diz que quando Jesus, Ele andava, né, ali com os discípulos, Ele andava, Ele fazia obra, havia manifestação de poder, a palavra de Deus era pregada, os endemoniados eram libertos, aqueles que eram enfermos eram curados, e não eram tantas pessoas, eram os discípulos, 12. Então a palavra de Deus fala que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Então Ele está aqui nesta noite. Amém? Então a palavra de Deus fala assim, ó. Marcos capítulo 9, versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Amém? E este, onde quer que o apanha, despedaço, e ele espuma, range os dentes e vai se definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Amém? E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei o menino. Amém? E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou, se convulsionou com muita violência. Então, caindo endemoniado por terra, resolvia-se e espumava espumar a boca do menino. Aí a palavra de Deus diz no 21, e perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes esse menino tem se lançado no fogo e na água para o demônio tem o lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda-nos. O pai do menino falando isso para Jesus. Jesus então responde, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Amém? A palavra de Deus nesta noite, todo mundo, né, acredito que todos nós que estamos aqui já ouvimos esta mensagem. De formas diferentes, o Espírito Santo trazendo ao coração de cada um de nós, né, a interpretação da palavra. Mas o que Deus quer falar conosco nesta noite é sobre fé, né, sobre crer. Sobre buscar a presença do Espírito Santo, sobre estar diante dEle, constantemente buscando a presença de Deus para a nossa vida. E a palavra de Deus diz que, quando o pai desse menino chega e diz assim para os discípulos: me ajude, vamos dizer nessa forma para você ver, porque o meu filho, ele cai endemoniado, ele escuma a boca, como uma convulsão, e de repente os demônios jogam ele na água, jogam ele no fogo, e é aquela agitação. Então a palavra de Deus diz que este pai chega na presença dos discípulos de Jesus e diz: eu falei com os discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Sabe o que Deus fala aqui para nós nesta noite? Que às vezes nós corremos atrás de pessoas que não podem fazer nada por nós, nem por mim, nem por você. São pessoas que não podem nos ajudar em certas situações da nossa vida. E a palavra de Deus, ela relata que esse pai chega diante de Jesus e fala: Jesus, os discípulos não puderam expulsar, eles não puderam me ajudar. Sabe por quê? Porque todo o poder está na mão de Deus, não está na minha mão nem na sua mão. Não está na mão de pessoas que às vezes nós almejamos receber alguma coisa, alguma ajuda, algum socorro. O poder está em Deus, o poder está em Jesus. E ali esse pai relata para Jesus, e Jesus pergunta: quanto tempo o teu filho está desta maneira, está vivendo desta forma? A palavra de Deus diz que ele fala desde a infância. Aí Jesus fala: traz então o menino. E Jesus ali impõe as mãos e aquele menino se convulsiona novamente, mas ele é liberto. Aí Jesus, ele começa a fazer um milagre, começa a fazer maravilhas. O que Deus quer dizer para nós? Que às vezes lá na nossa casa, lá no meio da nossa família, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, tem situações desta forma.
que talvez não haja possessão, não haja o manifestar de demônios, mas tem situações lá na nossa casa que só Jesus vai mudar, que só Jesus pode mudar, e só Jesus que vai fazer. E às vezes nós esperamos um do outro, a nossa tendência é cobrar um ou outro. Os pais cobram os filhos cobram os pais, há uma acusação dentro da casa, há uma afronta dentro da família, há uma revolta, às vezes filho contra pais contra os filhos, no meio da nossa parentela, um gosta, outro não gosta, um ama o teu jeito, outro detesta, e assim é a nossa vida aqui na terra. Só que a palavra de Deus diz que quando o pai chega diante de Jesus e fala para Jesus, o meu filho é mudo, ele não fala, e de vez em quando os demônios colocam ele na água e colocam ele no fogo. Isso acontece dentro da nossa casa, sabia? Mas como assim? Acontece porque muitas vezes tem pessoas na nossa casa que está como esse menino mudo, não consegue falar, vive oprimido, vive sobrecarregado, vive ali se lançando no fogo, na água, vamos dizer assim, uma hora lança na presença de Deus, outra hora lança na presença do diabo, entrega a tua vida com palavras, com comportamento, com situações. Então tem coisas na tua vida, na nossa casa, na nossa família, que só Deus pode fazer. E aquele pai chega diante de Deus e fala: Senhor, se tu podes, faça. Jesus responde então: basta você crer. Nós temos que crer na presença de Deus, nós temos que crer que nós estamos buscando a Deus, buscando ao Senhor, para que a bênção do Senhor chegue até a nossa casa, para que a bênção de Deus alcance a nossa família. Vamos analisar, eu estava falando ontem que eu sou gêmeas. A minha irmã não tem nada a ver comigo, comportamento, nada em comportamento, nada. Se você conversar com ela, você vai falar: nossa, nem parece que você é irmã dela ou que ela é sua irmã. Não tem nada a ver. A única coisa que eu acho que é parecido é a voz. Se você ligar para ela, você vai pensar que é eu. E se eu ligar para você, você vai pensar que é ela, se você conhecer. A única coisa é a voz. Mas o resto não. O comportamento, as atitudes, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de se portar é completamente diferente. Então a gente vê que às vezes na nossa casa, nossos irmãos, o pai, a mãe, nós conhecemos na minha família, somos em 5. Um é diferente do outro, ninguém é igual a ninguém. Ninguém, às vezes, age da mesma forma que o outro. E a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele chega ali, ele pergunta para aquele menino: quem pecou? Quem pecou? Quem é que pecou? Seus pais? Quem é que pecou? Quando os discípulos perguntam: quem é que pecou? Seus pais? E aí, nessa passagem, Deus não está preocupado em saber quem é que pecou. Ele está preocupado que você creia. Jesus está preocupado que você tenha fé, que você se apresente diante dele. Porque não é o pecado, e às vezes a gente vê assim as pessoas dizer: fulano está passando isso porque pecou, fulano está passando aquilo porque aprontou. A primeira coisa que nós vamos ouvir é isso: a pessoa perdeu tudo porque fez tal coisa errada, ela está em pecado, e não é o pecado. Às vezes Deus permite. O que é o propósito desse menino? Para que todos vejam a glória de Deus, para que todos vissem o poder de Jesus na vida deste menino. Foi isso o propósito de Deus, não foi o propósito de acusar quem é que pecou. Quem é que fez coisa errada? E às vezes nós queremos acusar na nossa casa: ah, fulano está assim porque fez errado, fulano está assim porque eu fui orientado, porque eu fui instruído. Sabe por que deu errado? Porque você mandou eu fazer. Então nunca peça conselho para ninguém, peça diretamente para Deus. Porque um dia você pode ouvir isso. Um dia nós podemos ouvir isso de alguém: sabe por que está acontecendo isso? Porque você pecou, porque você errou. Aí a pessoa vira e fala: não, sabe por que está acontecendo isso? Porque você falou que era para mim fazer desse jeito. Você me orientou para que eu fosse por este caminho e não por aquele caminho. E muitas vezes de nós acontece isso dentro da nossa própria casa. Você orienta os teus filhos, orienta o marido, orienta a esposa orienta o marido, vice-versa, um orienta o outro, mas na verdade, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. O que vai prevalecer na minha vida e na tua vida é o propósito de Deus. Então logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, me ajuda. Eu creio, Jesus. Ele apresentou a fé, o crer na presença de Jesus. E às vezes nós estamos na casa de Deus e nós não apresentamos a nossa fé, nós não apresentamos a Deus: eu creio, Senhor. Então, vem, Senhor, me socorrer. Vem, Senhor, socorrer a minha casa, a minha família. Vem, Senhor, me libertar
porque muitas vezes eu sou lançado no fogo e muitas vezes eu estou sendo lançado na água. Muitas vezes eu estou lançado, né, em situações que às vezes o inimigo faz você ficar mudo, para você não falar, para você não profetizar a palavra de crer, de fé, de confiança, de busca constante na presença de Deus. Todos nós passamos por momentos difíceis, é que nem aquele caso, né, que passava na televisão, caso de família. Às vezes na presença de Deus existem casos de família, né? Casos na nossa família que às vezes nós não podemos falar, nós não podemos expor, nós não podemos falar, às vezes para irmão, para pastor, nós não podemos. Então, qual é o propósito nesse momento? É buscar de Deus, é apresentar-se a Deus, é depositar a nossa fé, o nosso crer na presença dEle. E muitos, às vezes, não servem a Deus por causa de nós mesmos, por causa do nosso testemunho, por causa do nosso jeito, por causa da nossa maneira, às vezes, que nós queremos impor, nós queremos fazer. Isso nunca vai funcionar. É por isso que até hoje talvez não tenha funcionado comigo e com você, porque nós queremos apresentar o nosso jeito, nós queremos nos posicionar da nossa maneira e não da maneira e do propósito e do jeito do Senhor. Então, há situações, aprenda, que só Jesus pode fazer. Há situações na minha casa, na tua família, que só Deus pode transformar. Não queira fazer com a força da tua mão, não queira fazer com a força do teu braço. Situações que só Jesus pode fazer. E não adianta. A palavra de Deus fala, quer ser bem-sucedido? Tudo que você vier a fazer, coloque na presença de Deus. Quer ser abençoado? Tudo que você vier a fazer, deposite a tua vida na presença de Deus, crendo. Ontem eu conversando com o Orlando, eu falo, tem coisa que, gente, eu fico até sem dormir, tem hora de pensar, sabia? Eu durmo, mas eu acordo, durmo pensando e acordo pensando. Pessoas que às vezes fazem coisa errada, coisa assim, errada, que desagrada a Deus. E às vezes a pessoa não é crente. Ela conhece a palavra, mas ela não é uma pessoa que crê, que tem fé, que busca, né? E eu estava falando para o Orlando, tem coisa que eu fico indignada do ser humano, ouvir a palavra, eu creio em Deus, eu busco a palavra, pensa que busca, pensa que crê, pensa que tem fé, mas anda da maneira que quer, anda no propósito que escolheu. Aí eu estava falando para o Orlando, como que a gente ora para uma pessoa dessa? Eu fico me perguntando, como que a gente vai orar para uma pessoa dessa? Porque se você ora, Senhor, ajuda, às vezes não é o que Deus tem para a vida daquela pessoa. O momento não é de ajuda, o momento é de passar mesmo pelo deserto, de passar mesmo pela situação na mão de Deus para ser lapidado, para ser transformado. Então é por isso que eu falei por Orlando, entre você fazer uma oração para aquela pessoa, você às vezes acha que Deus nem ouve, vou ser bem sincera. Eu acredito assim, que Deus nem ouve. Porque a pessoa insiste em viver o erro, a pessoa insiste em viver no pecado, a pessoa insiste em fazer coisa errada, a pessoa insiste em falar do irmão, a pessoa insiste de caluniar o outro, a pessoa insiste em ver a desgraça do outro, a pessoa insiste, mas eu falei para Orlando, eu vejo a vida dessa pessoa como um boleto. Uma hora a conta chega e o boleto vai ter que ser pago. O que é? Diante de Deus nada fica encoberto. Diante de Deus, nada fica de qualquer jeito, a conta vai chegar. E aí a conta chega, a pessoa liga, e às vezes fala assim, ô irmã, ora para mim aí. Ô fulano, ora para mim aí. Ah, vai na sua igreja lá, põe meu nome na oração, viu? Deus não trata assim, Deus não age assim, Deus não vai fazer assim. A pessoa tem que se arrepender, nós temos que se arrepender, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo. E não é diferente na nossa casa. Não é diferente na nossa casa. A minha filha viveu com a gente aí 23 anos. Nunca, para a glória de Deus, deu trabalho para nós. Nunca sabe o que é dormir na casa de alguém. Nunca foi numa festa mundana. Nunca. A gente criou ela ali, ó. Quando ela fez 18 anos, ela falou, ai mãe, eu vou tal lugar, tal. Eu falei, você já conhece a palavra, a vida é feita de escolha. Veja o que é melhor para você. E muitas vezes Deus permite, né, a gente ser enredado em situações para que a gente veja a glória de Deus. Puxa, aqui é diferente. Eu preciso voltar na presença de Deus. E para a glória do Senhor, ela nunca nos deu trabalho, em nome de Jesus. Deus deu o dom da gente criar, educar. Trabalhou, toda a vida com 14 anos queria trabalhar. Falei, vai na bênção, começamos a orar. Nunca pediu R$1 para nós, para falar, eu preciso comprar isso. Nunca, para a glória de Deus. Casou muito bem casada, para a glória de Deus.
E eu falo com ela, às vezes, todo dia. Às vezes tem semana que eu não falo. Tem semana que ela liga, tem semana que ela não liga, eu também não ligo. E a gente fica assim, mas não assim. Nosso relacionamento, eu respeito ela, ela respeita a gente. E a gente, para a glória de Deus, tem vivido isso de Deus na nossa vida e na vida dela. Só que, quando eu vejo que algo assim não seria por esse caminho na vida dela, ou por isso que ela comenta, ou às vezes eu falo assim, ó, vamos orar. Porque é assim, 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 assim. Então nós temos que aprender isso também na nossa casa, na nossa vida. E o filho, quando ele casa, ele vai fazer a vida dele. A filha, quando ela casa, ela vai fazer a vida dela. É por isso que você tem que buscar para você, buscar para a tua casa, buscar para o teu lar. Você crer verdadeiramente em Deus, depositar a tua fé. Que ainda que minha vida esteja em embaraço, situações contrárias venham contra mim, contra você, contra a tua casa. Eu me apresento ao Senhor crendo, eu me apresento ao Senhor, continuo com a minha fé na presença dEle, porque quem transforma é Ele, quem vai agir é Ele, quem vai operar no milagre na minha vida é Ele. Então nós podemos proporcionar para o irmão, para a minha filha, você para o seu filho, cada um proporciona aquilo que tem e aquilo que pode, mas a transformação, o poder, a mudança vem de Deus. Vem de Jesus, não adianta. Então nós precisamos fazer como este pai. Chegar na presença de Jesus e falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé, na minha falta de confiança. Porque muitas vezes eu vacilo. Muitas vezes eu estou lá em cima e muitas vezes eu estou aqui embaixo. Mas, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda, Espírito Santo, quando falta fé no meu coração, porque às vezes eu olho a situação e às vezes eu quero esmorecer, às vezes eu quero desistir. E às vezes você quer desistir da tua casa, da tua família, você quer desistir dos seus negócios, você quer parar com isso, quer parar com aquilo, mas Deus não vai tratar comigo e com você assim. Deus trata quando a gente chega diante dEle e reconhece a sua soberania, o seu poder e diz, Senhor, eu preciso do Senhor lá na minha casa. Eu preciso de uma transformação na vida do meu filho, na vida da minha filha. Eu preciso de uma transformação na minha vida. Eu preciso, Senhor, que o Senhor acrescente em minha fé, o crer, o confiar, o acreditar que aquilo que eu estou fazendo, que aquilo que eu vou fazer vai dar certo, porque o Senhor é Deus que transforma. Então nós podemos falar para Deus, diante de Deus, que só Ele pode. E a palavra diz que clamando o pai, o menino se agitava com muita violência, então o menino ficou como se estivesse morto. Às vezes a nossa casa está assim, está se manifestando muita violência, está manifestando muito contenda, muita confusão, está manifestando ali coisas que às vezes você se vê como morto. Não respira, não tem vida, não tem mais saúde, não tem mais vigor, não tem mais Jesus na tua vida, não tem mais o Espírito Santo dentro de você. E a palavra de Deus fala que no muito falar, muitas vezes nós temos desprezado o poder de Deus. No muito nós falar, no muito nós apontar, no muito nós requerer algo de alguém, nós temos deixado de crer, nós temos deixado de buscar a fé, nós temos deixado de viver a fé em Deus, em Cristo Jesus na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus diz que tomando pela mão, Jesus tomando o menino pela mão, o ergueu e disse, levanta. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos pegar todos os dias pela mão, todos os dias, pela manhã, e falar, levanta, levanta. Nós precisamos nos levantar na presença de Jesus, nos levantar apresentando a nossa fé todos os dias, pela manhã, ainda que ela seja, por mais que ela seja pequena, mas eu apresento, Senhor, a minha fé. Eu deposito a minha confiança no Senhor, eu deposito a minha vida inteiramente diante de Ti, porque o Senhor é quem transforma as situações, não é outra pessoa, não é. Cada um conta a sua história, cada um conta o que realmente está passando, mas só Deus sabe por qual caminho Ele vai tomar uma rédea, uma situação para você ser abençoado. Então, por isso que é importante nós estarmos na presença de Deus, nós estarmos diante dEle,
crendo verdadeiramente, buscando a presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz que quando os discípulos entraram na casa e viu o menino, a palavra de Deus diz que quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos expulsar os demônios? E disse-lhe: essas cascas de demônio só saem com jejum e oração. Então tem coisas na nossa vida que você tem que jejuar, tem coisas que você tem que orar muito, para que essas cascas de demônios saiam da minha vida e da tua vida, saiam da nossa casa, da nossa família, do meio da nossa família. Então, por isso que eu falei aqui, às vezes a gente vê a pessoa pedindo uma oração, a gente vê a pessoa pedindo ajuda, a gente não sabe o que realmente causou tudo aquilo na vida daquela pessoa. Porque o marido conta uma versão, a mulher conta outra. A mulher conta uma, os filhos contam outra, em outras versões, e a gente não sabe realmente o que está acontecendo. É por isso que a palavra de Deus, eu acredito que Jesus disse: nunca julgue alguém, nunca julgue a atitude de alguém. Por que é que aquela pessoa fez isso? Por que é que aquela pessoa se comporta desta forma? Por que é que aquela pessoa tem andado desta maneira? Mas ore. Ore por aquela pessoa e fala: Deus, tenha misericórdia, acrescenta fé naquele coração, traz o crer na vida daquela pessoa, para que ela possa ver mudança e transformação. É a mesma coisa do filho pródigo, né? Quando ele sai de casa e depois ele volta sem nada e se arrepende. Se você trazer isso no espiritual para a tua vida, quantas vezes nós tentamos sair da presença de Deus? Quantas vezes nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa? Quantas vezes nós achamos que nós podemos ir até lá e voltar e tudo está tudo certo? Quantas vezes você quer sair da presença de Deus? Quantas vezes você já pensou em sair da igreja, do ministério? Quantas vezes você falou: eu vou parar, eu não vou mais? Quantas vezes? Isso, o caso do menino é que o pai trouxe e falou: ele é mudo. Meu filho, ele cai endemoniado, os demônios pegam ele e ele sai, né? Sendo lançado no fogo e na água. Às vezes nós somos a mesma coisa no espiritual. Estamos na casa de Deus, não agradecemos, não glorificamos, não cremos, não depositamos a nossa fé dele e achamos que se nós sairmos daqui para ali, ou para outra igreja, ou para outro lugar, vai dar certo. Nós vamos quebrar a cabeça. Sabe por quê? Que nós não estamos na direção de Deus. É como Deus falou, os discípulos falaram: por que nós não pudemos expulsar? Porque o poder está em Deus, o poder está na presença de Deus. É a mesma coisa. Se eu sair daqui e eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, aqui não está dando mais nada, vai lá para você ver. A palavra de Deus fala que você está fora do plano, do propósito, você está fora da presença de Deus. As coisas, ao invés de ir para frente, começam a ir para trás. E muitas vezes você está aqui, você fala: eu não vou para frente, mas não vou para trás, mas eu estou estacionado aqui. Só que você está estacionado, mas Deus está trabalhando, ainda Deus está operando, ainda o Espírito Santo está na terra, né? Ainda o Espírito Santo está agindo na minha vida e na sua vida. Então não é o lugar, está entendendo que não é o lugar? Não é o parente, não é a pessoa, porque nós queremos sempre achar um culpado, sempre achar que é aquele lugar, que é alguém que fez, que é alguém que faz, que alguém... Nunca você olha para dentro e você: pô, eu preciso ter fé. Dá aquela luzinha: eu preciso crer, eu preciso buscar, porque hoje eu já conheço a palavra. Hoje eu posso chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na falta da minha incredulidade. Hoje você pode chegar diante de Deus, não é o lugar, é nós. Então nós temos que entender que a palavra precisa ser pregada e nós precisamos obedecer. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar mais em Deus. Para de matracar. Para de apontar: meu irmão é isso, meu irmão é aquilo. Você não sabe o tratar, o trabalhar que Deus tem na vida daquela pessoa. Você não sabe o tratar, o agir. Mas falaram. Quem falou? Por que falou? A pessoa já começa a questionar, quer saber, quer investigar. E a palavra de Deus fala que isso daí às vezes é um demônio na tua vida. É um demônio lá na tua casa. Você às vezes fala assim: ah, mas meu filho não me obedece. Comece a orar para você ver se ele vai obedecer ou não. Comece a dobrar seu joelho, paga o preço lá de apresentar a tua fé, o crer na presença de Deus, para você ver se Deus não transforma a situação na tua vida. Pare e analise quantas coisas Deus transformou na minha vida e na sua vida. Quantas coisas Deus tem transformado na nossa vida, na nossa casa. Mas nós precisamos apresentar diante de Deus.
E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Autoridade, ousadia, poder, crer, fé. Então, se você está numa situação assim, você diga isso para o Senhor: Senhor, eu ordeno que em nome do Senhor Jesus, que este mal saia lá da minha casa, saia da vida dos meus filhos, saia da vida da minha esposa, do meu esposo. Eu ordeno, às vezes você tem que fazer essa oração de guerra, e não é de joelho não, viu? Quando é oração de guerra, é levantar das mãos, é andar dentro da tua casa, é andar no quintal, lá fora, lá dentro. Esses dias eu até falei: deixa para mim, vamos orar. Eu tinha comentado aqui que no dia 11 e 12 de março, eu recebi uma rosa vermelha na porta, né? Aí eu pensei, acho que alguém colocou na minha porta, porque foi dia das mulheres. Mas mesmo assim, eu falei, não quero isso não. Peguei, desfiz a rosa, quebrei e pus no lixo. Quando foi esses dias, nós abrimos a porta, tinha 3 tapetes na minha porta. Em diagonal, assim. 4 tapetes. Aí eu olhei e falei, ué, quem será? Acabamos de abrir a porta, aqueles tapetes na porta, assim, eu coloquei no grupo do prédio. Alguém derrubou os tapetes? Nada, ninguém respondeu. Perguntei de novo, nada. Daí eu fui um por um no grupo e perguntei, viu? Será que alguém deixou cair do tapete assim, assim, assim? Falei, bom, dentro da minha casa não vai entrar. Em nome de Jesus, não é meu. Mas não falei nada para ninguém. Fui e orei. Aí o Orlando falou assim, Rô, faz o seguinte, pega esses tapetes e põe ali embaixo no hall e deixa lá. Aí eu deixei lá. Aí quando foi, no outro dia eu liguei para o síndico e falei, viu, passa para mim o aplicativo da câmera para ver se alguém derrubou os tapetes, se alguém deixou ou derrubou, sei lá, se saiu com pacote, leva para lavar roupa, traz roupa, né? E se alguém derrubou, e nada. Aí o síndico falou, não, eu olhei aqui, não vi nada. Falei, tá bom então. Aí eu peguei, Orlando de novo, pega esses tapetes, põe lá, tal. Eu peguei e coloquei lá no mural que tem lá. Aí o faxineiro veio limpar o prédio. Eu falei, você encontrou alguns tapetes aqui? Ele falou, não. Eu falei, não, mas tinha 4 tapetes aqui, uma dessa cor, estava com etiqueta, o outro assim, não tinha sido usado também, mas não era novo, e tal. Ele falou, não vi nada, não, desapareceu o tapete. Aí eu falei para Orlando, vamos orar. Aí nós oramos tudo, abençoamos ali o prédio, o lugar onde a gente mora, tal. Então a gente não entende. Então são situações que, será que foi por mal? Não sei. Será que alguém derrubou? Também não sei. O que nós fizemos? Vamos orar, vamos apresentar a Deus. Senhor, aquilo não nos pertence, foi colocado ali, tal. E nós apresentamos a Deus. Então a gente não sabe aquilo que tem sido forjado. E você sabe que eu torno a falar, tem demônio que traz essas coisas na porta da casa da gente. Existe isso, gente. Não é que alguém às vezes colocou, às vezes o demônio sai lá do urucubaco lá e põe. Para qual a intenção é? Não sei sim, pô, mal. Não é para outra coisa. Porque se alguém te dá uma coisa, me dá, vai falar no WhatsApp, deixei tal coisa na tua porta. Você é conhecido, né? Eu trouxe tal coisa para você, vai se identificar, né? E aí eu fiquei na benção. Daí continuei orando, continuei buscando a Deus, a presença de Deus. E eu sei que os tapetes desapareceram. O síndico não viu, o faxineiro também não viu. E ninguém do prédio pela câmera viu. Ninguém viu, ninguém entrar e ninguém sair. Então eu falei, amém. Daí nós oramos. Então eu falei por Orlando assim, a nossa parte é orar. A nossa parte é crer que o sangue de Jesus se faz presente na minha, na sua vida e na nossa casa. Então qual é a importância de você buscar a Deus? Qual é a importância de você se colocar na mão de Deus? Qual é a importância de falar para Deus, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio no teu agir. Eu creio no teu manifestar. Eu creio na tua presença. Eu creio que o Senhor pode transformar a situação na minha casa e na minha vida. Deus pode, gente. E às vezes você vai falar, torna a falar, vai dar briga. Chegue alguém que não crê em Deus. Esses dias a minha irmã está querendo vender um apartamento, eu até comentei com ela, de 123 metros quadrados aqui perto do Carrefour. Ela está querendo vender, que ela é sozinha e é enorme o apartamento. Aí ela falou, Rosana, eu vou falar bem a verdade, às vezes eu acho que Deus não me ouve. Falei, realmente já não, se Ele não ouvir, agora que Ele não vai te ouvir. Porque você conhece a palavra, você conhece Jesus, e você tem coragem de falar que Deus não te ouve. Você tem coragem de falar que Deus não contempla a sua dor, o seu desejo? Rosana, eu já falei. Eu falei, então, minha filha, vai orar, dobra o joelho lá.
Passado uns dias ela veio, estou passando uma situação assim, assim, ore por mim. Falei, eu vou orar, mas Deus espera que você dobre o seu joelho na presença dele, porque o meu eu dobro ao meu favor e o favor da minha casa. Aprenda a orar. Aí ela falou, nossa, eu falei, não é nossa. Uns dias atrás você disse para mim que Deus não te ouve. E por que ele vai me ouvir? Mas porque você vive buscando a Deus, você é de oração. Eu falei, eu sou, mas Deus não vai ouvir se você não clamar. Eu posso dar uma cobertura de oração, mas você precisa clamar. A bichinha foi correndo orar. Então o que acontece? A gente às vezes tem que posicionar a pessoa, né? Não com briga, não com contenda, mas falar, Deus, transforma a vida dela, transforma a situação dela, transforma, Senhor, meu irmão, transforma a minha família, transforma a minha casa, porque Deus transforma, irmãos. Nós precisamos pedir isso para Deus. Se tu podes, Senhor, eu creio que tudo é possível. Nós cremos que tudo é possível. Tudo é possível. Para mim, eu sempre falo assim para Deus, pode ser um, pode ser dois, onde estiver eu prego o evangelho, eu prego a palavra, eu oro por católico, por roxo, por romano, por congregação, para batista, quem me chamar eu vou e eu oro. Por quê? Porque a parte da gente é crer, é acreditar que através da minha e da tua oração, Deus vai transformar a família, Deus vai transformar situações, Deus vai transformar vidas, Deus vai transformar pessoas. Então nós precisamos crer. Então creia e fala para Deus, Senhor, se a minha fé tem sido diminuída por tudo aquilo que eu tenho passado, acrescenta nesta noite o teu poder na minha vida. Que nós passamos coisas difíceis, situações que nós enfrentamos todos os dias, né? Na nossa casa, na nossa família. Às vezes acontecem as coisas que decepcionam, às vezes acontecem situações que aborrecem, mas se eu crer, se eu confiar em Deus, Deus vai mudar a situação na nossa casa. Deus vai mudar a situação na tua vida, Deus vai mudar a situação no teu emprego. Deus vai mudar, porque é Deus que transforma. A tendência da gente, quando a gente está trabalhando, a gente fala assim, no emprego principalmente, fulano está me afrontando, fulano me maltrata e fala mentiras, né, para me prejudicar. Dobra o joelho, experimenta dobrar o joelho e pôr aquela pessoa na presença de Deus para você ver o que Deus faz. Fala para Deus transformar o coração daquela pessoa. Fala para aquela pessoa ter olhar, Senhor, para que ela veja em mim a tua luz, o teu poder, o teu espírito. Fala para aquela pessoa que me odeia, aquela pessoa que não gosta de mim, para que ela veja a tua glória em mim. Você tem que orar, você tem que pedir, isso é crer, porque Deus transforma. Às vezes Deus, nunca a pessoa fala, tomara que ela seja mandada embora, tomara que ele seja, não é isso, tomara que ele seja mandado embora, não. Tomara que ele seja transformado pelo poder da tua palavra, pela presença do teu Espírito que está em mim. Que quando eu chegar perto dela, lá na minha casa, lá no meio da minha família, sejam transformados, sejam abençoados. Esses dias eu fiquei com dó de uma pessoa também, a mãe faleceu, passou uns tempos, o pai faleceu. O pai, antes de morrer, são em 3 filhos, deixou a herança para os 2 e não deixou para a irmã, porque ela era crente. Aí eu falei, e você? Ela falou, eu vou entrar na justiça, só que eu falei, não entra não. Eu vou procurar advogado. Eu falei, não procura não. Sabe o que você faz? Coloca na presença de Deus. Juiz e advogado, ele que te absolve de situações difíceis. E ela disse que começou a orar. Os 2 irmãos foram lá o irmão e a irmã foram no advogado, para ver os direitos que tinha. O advogado falou, mas só são vocês 2? Aí eles falaram, não, nós somos em 3. E por que sua irmã não está na partida? Não, porque meu pai deixou só para nós. Daí a advogada falou, mas isso está errado. Sua irmã também tem direito, é sangue do teu sangue. E foi conversando com os 2 e convenceu os 2 a dar a parte dela, o advogado. Aí eu pensei, quem é que convenceu foi o advogado? Não, foi Jesus, que trabalhou naquele coração, porque eu falei para ela, não vai não põe advogado, você vai gastar dinheiro que você não tem. Não põe, não brigue por causa da herança. Que às vezes Deus faz uma obra na vida deles e fica ainda tudo para você. Eu falo por Orlando, a minha mãe faleceu, meu irmão mora na casa, tem 60%, nós temos 10%. Aí a irmã já começou, falou, não, a mãe deixou mais para ele do que para nós. Eu falei, se quiser minha parte pode pegar, porque eu não brigo por causa da herança. Quando eu morrer no meu caixão, não vou levar. Aí a minha irmã falou, é verdade, né? Eu falei, para quê? Nós, para a glória de Deus, estamos todos vivos, 5.
mas nós não sabemos quem vai ir primeiro. Vai brigar? Vai discutir? Vai arrumar problema para você? Vai sair do propósito de Deus? Vai sair do propósito do Espírito Santo? De jeito nenhum. Então vigie na terra. Ah, mas eu tenho direito. Direito, filho, nós temos só na presença de Deus. Aquele que serve a Deus só tem direito na presença dele. Do homem da terra, não espere. Por isso que a palavra de Deus fala que quando o pai chega nos discípulos e fala assim, ore, né, vamos expulsar os demônios, nós não pudemos expulsar. Por quê? Porque o poder está em Deus. Então tem coisas na tua vida que não está na sua mão nem na minha, está em Deus. Tem situações que é Deus que vai transformar. Tem situações que é Deus que vai fazer, e nós precisamos nos colocar na presença dele e falar, Senhor, me perdoa a minha falta de fé, a minha incredulidade. Mas eu quero servir ao Senhor de verdade, eu quero ter uma casa abençoada, eu quero ter um lar abençoado, eu quero que meus filhos venham ser abençoados, eu quero que eles venham prosperar. Prosperidade, irmãos, dinheiro, não é fazer campanha não, viu? De financeiro. Prosperidade é obedecer a Deus. A palavra de Deus fala que de nada nós teremos falta. Busque o meu reino. O que é reino? É o céu. Se eu morrer, eu vou para o céu. Não. O reino é você ter uma vida digna na presença de Deus, uma vida correta na presença de Deus, você abençoar quem está perto de você. Ah, mas a pessoa errou, a pessoa fez. Ela vai ter que dar conta para Deus, o boleto vai chegar na vida dela. Então, fique quietinho e busque a Deus, sirva a Deus, busque a transformação para a tua casa e para a tua família. E Jesus disse para o Pai, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Amém? Então, se você crer, nesta noite, você vai ver a transformação. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua casa. Você vai ver a glória de Deus manifestar no meio da tua família, lá no teu trabalho. Tem coisas que nós não podemos falar. Não fale, a não ser para Deus. Não conte para as pessoas os teus planos, os teus propósitos. Não conte para as pessoas, porque elas não podem fazer nada por você. Muito pelo contrário, ainda lança uma mandinga diabólica, palavras satânicas, para que caia por terra tudo aquilo que Deus projetou na tua vida. Então, feche a tua boca e abra o teu coração na presença de Deus. Então, a palavra de Deus nesta noite é, Deus transforma famílias. Deus transforma, irmão. Creia. Ah, mas essa situação não tem mais jeito. Tem sim. Você está na presença de Deus. Você está buscando ao Senhor. Tem sim. Essa situação vai ter mudança, vai ter transformação. Tem. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não desista de buscar a tua libertação, a libertação para a tua casa. Não desista de buscar o propósito que Deus tem para a tua vida. Às vezes nós achamos assim, Deus esqueceu de mim. Não é que Ele esqueceu. Você mesmo às vezes fica retardando a tua bênção. Por causa da tua língua, por causa da tua boca. Porque você olha, você é invejoso, você é cobiçoso. Tem pessoas que desejam mal por fulano, por ciclano. Não gosta disso, não gosta daquilo. Fecha a tua boca. Abra a tua boca para Jesus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Não retarde as tuas bênçãos. Mas que você possa olhar para o Senhor e dizer verdadeiramente, Senhor, muitas vezes o inimigo tem me lançado no fogo e tem me lançado na água. Por causa da língua. Muitas vezes o diabo tem lançado eu no fogo e tem lançado eu na água, porque deseja mal por irmão, porque deseja mal para a irmã. Não é aqui na igreja, irmão, eu digo dentro da nossa própria casa. Está pronto para ver a queda do irmão. Está pronto para ver a queda da minha irmã. Nesse caminho ela vai tropeçar. Nessa situação ela vai cair. Nesse tal coisa ela não vai conseguir. São palavras. Então, as bênçãos de Deus, fique tranquilo, que aquele que está maquinando mal contra você, Deus cuida. Aquele que está maquinando mal contra a tua casa, Deus cuida. Deus protege, Deus manda anjos, Deus dá ordem ao exército dele ao teu respeito. Então não fique perdendo tempo na presença de Deus. Tudo isso daí rouba o quê? A nossa fé. Porque aí a gente fala, tá vendo? Eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, mas ó o irmão lá, olha a irmã lá. Olha lá o que está acontecendo na minha casa. Olha lá que isso, sabe por quê? Porque muitas vezes você não está crendo. Você não está confiando, você não está buscando a Deus. Como realmente se deve buscar. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E eu vou fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa. E eu gostaria que você se prontificasse na presença de Deus nesta noite em dizer, Pai, eu dependo do Senhor. Deus sabe que os inimigos têm nos cercado. Deus sabe que lá na nossa casa tem tido os levantes contra você como mãe, como pai, como filho, filha. Deus sabe tudo ao nosso respeito. E a palavra de Deus diz que
quando aquele pai se aproxima de Jesus e diz: Senhor, me ajuda, Senhor, e liberta o meu filho. É isso que você precisa dizer: me ajuda, Senhor, e me liberta. Liberta meu filho, minha filha, liberta a minha casa. Me liberta deste cárcere lá no meu emprego, Senhor. Tem pessoas tentando me algemar. Tem pessoas tentando me aprisionar. Tem pessoas tentando fazer eu perder a fé, a esperança. Tem pessoas que têm se comparado, ó Deus, com o mundo, com as coisas que têm acontecido no mundo, com as coisas que têm acontecido no dia a dia. Mas eu quero te pedir, ó Pai, me ajuda, me socorre. Venha com teu socorro, Pai, me livre, me protege, em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando a Deus com um louvor aqui, você vai fazer a tua oração. E em seguida eu vou estar orando pela tua vida, pela tua casa. Mas fala para Deus: Senhor, acrescenta a tua fé. Me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas. Me ajuda, Senhor, quando eu tenho me sentido abatido, abatida, às vezes, ó Pai, sem forças, sem coragem, Pai. Às vezes eu não tenho apresentado uma fé suficiente para receber, mas eu quero ser como esse pai deste menino. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, de posicionamento. Na minha falta, ó Deus, de se posicionar diante de Ti e olhar que só o Senhor tem o poder. Às vezes você tem corrido atrás de tanta gente. Você tem falado a tua vida para muitas pessoas. E tem se esquecido de falar a tua vida com Deus, que Ele que te formou, Ele que te criou, Ele que te ajuda, Ele que vai transformar a situação na tua vida, na tua casa, na tua família, lá no teu emprego. Então fala para Jesus, conta para Ele. Aleluia, glória a Deus. Ô Espírito Santo, orianda labassubricaias. Glória a Deus. Orianda labassubricaias. Jesus, minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém.
Deus, mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. É isso que nós precisamos entender. Aramalávia, se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Nós temos que adorar ao Senhor, Amarábia, Nábia, independente daquilo que Ele tem sido e daquilo que Ele tem feito. Amar a Deus de verdade, de todo o nosso coração. Buscar a presença do Espírito e nos apresentar a Deus, crendo, apresentando a nossa fé, por mais pequena que ela seja. Deus acrescenta, Aracandarábias, a fé suficiente para que eu e você possa receber, para que eu e você possa ser tocado pelas mãos poderosas do nosso Deus. E é isso que nós temos que entender, que aquele pai, quando chegou, falou: Senhor, me ajuda então na minha incredulidade. Então você pode pedir isso para Deus esta noite: Senhor, me ajuda então na incredulidade. Pai, muitas vezes eu tenho me apresentado, Pai, diante de Ti. Eu creio, ao mesmo tempo eu não creio. Eu busco, mas ao mesmo tempo eu não busco. Eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. E eu não consigo, ó Deus, servir a Ti de verdade, buscar a Tua presença, buscar o Teu Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes a Tua casa, a Tua família tem padecido. É por isso que muitas vezes Teus filhos não têm obedecido, Teus filhos não têm vivido uma vida com Deus, porque você tem desistido, porque você tem falado para Deus: eu não vou orar mais, eu não vou apresentar mais a minha casa, a minha família. Não adianta, isso é o inimigo que tem soprado nos teus ouvidos. Mas quando nós nos achegamos à presença de Deus e falamos: Senhor, acrescenta, Senhor, acrescenta, ó Deus, a minha fé, me leva a crer que a transformação vem de Ti, não vem de pessoas, não vem, ó Deus, de igreja, não vem, Pai, de família que um possa ajudar o outro, não vem, ó Pai, renicandenábia, mas vem de Ti a transformação. Então quero Te pedir, ó Pai, nesta noite, transforma vidas aqui, transforma famílias aqui representadas, a vida deste meu irmão, a vida dessa minha irmã, transforma, Senhor, a família dele, a família dela, transforma, Senhor, famílias aqui, ó Deus, que não estão aqui nesta noite, que por algum motivo não puderam estar, mas eu apresento a família de cada membro desta igreja. Pai, eu apresento, Senhor, a família do pastor Nilson, Pai, a família do pastor Adriano. Transforma, Senhor, faz, Senhor, Ramanábia, ó Deus, Ramanábia, milagre, Egadacandanábia, segura pelas mãos e diga, Arecanderábia, levanta, ó Deus, a família aqui, ó Pai, Ramanai, levanta famílias, ó Pai, de cada membro aqui representada, e que possam ser salvas, e que possam retornar na Tua presença, aqueles que já conhecem, que conheceram um dia, aqueles que não conheceram, ó Deus, mas que o Senhor possa estar tocando e alcançando, para que a glória, para que Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. É assim que eu oro e abençoo cada vida, cada família aqui representada, a minha casa, a minha família, a família do Orlando, meu Pai, a família do pastor Alexandre, ó Deus, em nome de Jesus, a casa, ó Deus, a família, ó Deus, Uricandenábia, do pastor Adilson, ó Pai, alcança, Uricandenábia, transforma a situação de cada um, ó Deus, Uricandenábia, e que vidas venham ser tocadas, e que vidas venham ser transformadas lá na nossa casa, lá na nossa família, que cada um aqui possa clamar a partir de hoje, buscar a face, o propósito do Senhor na vida, Aricandenai, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e repreendemos, ó Deus, todo mal, todo espírito maligno, ó Deus, que tem roubado, ó Deus, o amor, a alegria das famílias, ó Pai, como na vida deste homem, desde a infância, aquele menino, Senhor, tem esse espírito maligno na vida dele. Talvez, ó Deus, lá na nossa infância, lá na nossa casa, tem pessoas que estão sendo, ó Pai, dirigidas por malignos desde a infância. Que o Senhor esteja quebrando essa maldição, Pai, desde o ventre, Alecanderábia, Alamanábia, e que vidas sejam transformadas, libertas para a glória do Teu nome. Tem famílias aqui, ó Deus, Uricandenábia, gerações aqui, ó Deus, Uricanderai, que ainda estão presas por malignos. Que o Senhor venha repreender este mal agora em nome de Jesus. E eu quero Te pedir, ó Pai, nos posiciona, Deus, na oração, no
jejum, na consagração, para que cascas de demônios caiam por terra em nome de Jesus, e que nossa família venha a ser salva, transformada pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar um minutinho só, nós já vamos embora, tá bom? Só um minutinho só. Nós temos aqui oração, né, por Maria, Matilde e Antônio Carlos, que nós vamos fazer oração. Pelos pastores, né, o pastor Adriano que está, e a Sueli estão gripados, o pastor Nilson, Rose também estão gripados. Reinaldo, a mãe do Reinaldo está hospitalizada, nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. E quero convidar você a estar conosco no domingo, amém? Estaremos recebendo a pastora Renata aqui, abençoando a nossa vida. Não falte, vai ser bênção no nome de Jesus. Nós vamos orar, terminar aqui, orar pela oferta. Você pode depositar a tua oferta aqui e nós vamos ungir, né? Abençoar ali a cada peça de roupa, fotografia, chave, e todos receberão unção. Mesmo que você não vá ofertar, vem aqui para receber a unção no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Vamos embora? Se você tem aí a chave da tua casa, se você tem um objeto, uma foto, vem aqui e a pastora e o pastor Adilson estará ungindo e consagrando aí, determinando esta palavra sobre a tua vida, tá? No finalzinho tem um bolo ali para você comer, no finalzinho tem ali um cafezinho. Não saia sem fazer, né, uma boquinha, amém? Vamos agradecer a Deus? Então, levante nas tuas mãos o seu objeto, levante nas tuas mãos, assim em forma de receber. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, apresentamos a Matilde, Maria Matilde nas tuas mãos, abençoamos, ó Deus, o seu Carlos, aqui Antônio Carlos, aonde eles estiverem, Senhor. Pedimos para que haja libertação nessas vidas, transformação, cura. Pedimos a bênção do Senhor na vida do pastor Nilson, que está, Deus, doente, a vida, Deus, do pastor Adriano, que está doente, a Sueli doente, a mãe do Reinaldo, Deus, está hospitalizada, internado, o Reinaldo também está, Deus, enfermo. Deus, a Roseli, Senhor, apresentamos a tua presença, para que o Senhor traga cura, libertação. Os demais irmãos que não puderam estar aqui hoje, talvez estão trabalhando, outros estão com dificuldade de estar aqui, que o Senhor abençoe cada um, Pai. Abençoa, Senhor, agora cada peça de roupa que foi depositada aqui, fotografias. Senhor, nós estamos ungindo a cada nome que foi colocado aqui e aqueles que vão trazer um objeto para ser consagrado, seja ele chave, seja ele uma foto, seja uma peça de roupa. Consagramos também os dízimos e as ofertas serão depositados aqui diante do Senhor no teu altar. Abençoe cada ofertante, abençoe cada um, Senhor. Despedimos, agradecemos, abençoamos aqueles que estão acompanhando, Deus, o nosso culto online. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão te acompanhem e te guarde desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus.